Olá! Todo ano, na Parashá Terumá, eu sempre, em algum momento de minhas aulas, eu falo sobre os queruvim. Aquelas duas imagens que ficavam em cima do Aron Haidut, o Aron HaKodesh, onde estavam a Torá, e aquela imagem, conforme nós colocamos aqui para a apresentação do título e aparece de novo na minha fala, na minha explicação, na minha palavra do Rabino, o grande Rabino Abravanel, em seus comentários, já teria perguntado de forma contundente o que faz uma escultura, uma imagem, uma estátua dentro do templo. E não é uma, são duas. Como pode? E a verdade é que se a gente lê os escritos do Abravanel, ele traz a questão da realidade sensorial, os 5 sentidos. O conhecimento se constrói através da reação que nós temos com o mundo e com a vida através dos 5 sentidos. Então, como fortalecer a fé, a emuná, num Deus que eu não vejo, não ouço, não toco? E essa é uma das questões mais importantes do pensamento judaico, de um Deus invisível, incorpóreo. Enoguf, enodmutaguf, ele não tem corpo e não tem forma. Então, é realmente como se fosse um paradoxo a existência dos queruvim no Mishkan. Disse o Abravanel, se eu colocasse esta figura fora do templo, todo mundo ia dizer que estamos fazendo uma idolatria. Como está escrito, segundo o mandamento dos 10, que lemos não faz muito tempo atrás, há 2 semanas atrás. Então, na verdade, aonde está a fé judaica? A fé judaica está quando cada um de nós fazemos Shema Israel e confessamos nossa fé num Deus único, um Deus que está aqui, mas eu não toco, eu não escuto ele falando e não o vejo. Essas são as reflexões de Abravanel. Mas é preciso dizer que, na verdade, esses queruvim não eram um símbolo de culto, de adoração. Os queruvim eram um símbolo de relacionamento. Era um termômetro para avaliar a temperatura de Deus para com seu povo. A Torá diz, Venoaditi lecha sham vedibarti itcha me'al hakaporet miben shenei hakeruvim. Deus falava com Moshe durante 40 anos. A voz saía entre esses queruvim por de cima da Torá e da Kaporet. E ali, nossos sábios, através do Abravanel, que é apenas um deles, ele faz uma coletânea de possibilidades, de explicações, e que eu queria compartilhar com vocês. A primeira é que os queruvim, quando aparecem na Bíblia, ele remete à ideia de anjos, seres angelicais. E tudo indica que a ideia era mostrar que a Torá é um conhecimento divino que seres celestiais ajudaram na revelação de Deus para Moshe Rabbeinu trazer para o mundo físico, para o mundo humano. De maneira que quando você vai estudar a Torá, vai ouvir uma palavra de Torá, saiba que você está ouvindo e estudando a sabedoria de Deus. Deus entregou uma forma de viver e de explorar o seu melhor potencial através desta Torá, e o símbolo deste relacionamento são esses 2 queruvim
que ficavam em cima da própria Torá. Outra forma, diz o Abravanel, de explicar é que os querubim tinham forma de crianças. Um do sexo masculino, outro do sexo feminino. E aí a mensagem era clara. Um dos termômetros para ver o relacionamento de Deus com o seu povo era saber se os nossos filhos e netos estão, desde cedo, de pequeno, no caminho da Torá. Estão matriculados em escolas de Torá, escolas que colocam a Arca da Aliança no coração, na mente e na prática dessas crianças. De maneira que esse era o termômetro. E quando Moshe Rabbeinu vinha e Deus falava com ele, o Midrash diz, quando está tudo bem, nossos filhos estão seguindo o caminho dos pais, dos avós, de Abraham, de Isaac, de Jacob, eles olhavam um para o outro. Mas quando o termômetro registrava que as crianças não estão em escolas de Torá, eles viravam de costas. Quando Moshe Rabbeinu, ou depois no templo do rei Salomão, entravam os Kohanim e viam que estavam de costas um para o outro os querubim, era sinal que tinham que reunir em assembleias as famílias e perguntar se não estavam, por um acaso, as crianças no liceu do Grécia, das escolas helenistas, ao invés de estarem registrados nas escolas de Torá, de Haron Haidut. Essa era uma outra forma que Abravanel entendeu de explicar os querubim. Por isso o rei Davi falou, Bamei zakená etorcho, lishmor kidvarecha. Como é que pode um adolescente agora, já não criança, adolescente, seguir o caminho de Deus, se não quando criança, já colocado nas estradas da Torá? E eu vejo aqui que há mais uma explicação. As asas iam para cima e o rosto olhava um para o outro. A mensagem era clara, que Deus tinha um interesse, que o relacionamento entre as pessoas, o relacionamento humano, seja da melhor qualidade. A isso se deu mitzvot ben adam lahavero. E as asas para cima, mostrando a vontade do homem chegar sempre perto de Deus. Isso, mitzvot ben adam lahavero. Tendo explicado tudo isso, penso que a própria Torá fala que essa é a ideia do Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nós não temos essa imagem que está ali nos querubim como uma imagem de adoração e nós não rezávamos para essa imagem. Essa era um símbolo de relacionamento. E hoje nós já entendemos que o símbolo de relacionamento está quando olhamos para os nossos filhos e os nossos netos. Estarão eles recebendo a Torá nas escolas por onde eles começam ou não? Estarão, como o rei Davi falou no Teilim, Bamei zakená etorcho. Será que o adolescente está envolvido com a Torá? Depende da infância aonde ele sentou. Por isso, conclamo vocês todos para que nesse Shabat leiamos exatamente os comentários do Abravanel. O Abravanel, já em sua época, chamava a atenção que o termômetro de um povo se mede quando crianças e adolescentes estão sentados e estudando Torá. Pense nisso. Shabbat Shalom, Umevorach.